Olá, meus irmãos, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Quero nessa manhã louvar a Deus por mais uma vez nos permitir estarmos vivos diante da sua presença. Não sei em que circunstâncias você se encontra, mas em nome de Jesus, tenha fé que Ele é aquele que pode lhe ajudar em tudo que você precisa. Quero compartilhar nesta manhã com vocês um texto da Palavra de Deus que se encontra no livro de João, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 12 também, que diz assim a Palavra do Senhor. E no dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeira e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito: Não temas, ó filho de Sião, eis que o rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Os seus discípulos, porém, não entenderam. Mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isso estava escrito dele e que isso lhe fizeram. A multidão, pois, que estavam com ele quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificaram que ele o ressuscitara dos mortos. Pelo que a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinha ouvido que ele fizera este sinal. Disseram, pois, os fariseus entre si: Vedes que nada aproveitais, e eis que todos vão após ele. Queridos, a palavra de Deus ela é maravilhosa. Nós vamos ver neste texto o momento em que Jesus está indo para Jerusalém. Eu tiro algumas lições e não irei demorar, mas essas lições eu tiro para nossas vidas de algumas atitudes que Jesus ele toma a ir para Jerusalém. Todos nós sabemos que se em um determinado lugar estar um risco para a nossa vida, para a nossa segurança, logo de imediato a gente não vai para aquele lugar, porque sabemos que aquele lugar, tem um perigo, algo iminente. Quando a gente não sabe, quando a gente vai para algum determinado lugar que a gente não sabe que ali tem um perigo, logo, a pessoa com a mínima de inteligência, ele não vai para aquele lugar. Mas quando você sabe, quando você tem conhecimento que aquele lugar é um lugar perigoso e que a sua vida está em risco, você vai só se você for muito louco, ou então você vai se você realmente tem a certeza e a convicção de o que está com você ou quem você é mais poderoso do que as circunstâncias perigosas que estão preparadas para você naquele lugar. Então imagine, Jesus pega a sua comitiva e com ele sempre andava uma grande multidão e ele parte para Jerusalém, porque estava no período de uma das festas em que os judeus comemoravam. Então imagina o cenário. Nós já sabemos que neste período aqui, o topo do poder de Jerusalém queria a cabeça de Jesus.
E então, constantemente, eles procuravam saber quais eram os passos que Jesus estava dando, que Jesus estava fazendo. Queriam já ordens para prender Jesus, mas até o momento não tinha algo que pudesse de fato concretizar aquilo até o momento, não tinha autorização de Roma, porque neste período aqui, Jerusalém, Israel vivia sob o domínio de Roma. E Jesus ele vai até o covil dos lobos, ou seja, Jesus, em vez de fugir dos seus inimigos que queriam a sua cabeça, que queriam o seu mal, lhe prender, lhe interrogar e até lhe matar, lhe calar, Jesus não foge, mas pelo contrário, Jesus vai em um dia a qual Jerusalém estava extremamente abarrotada de gente. Vinha judeu de todas as outras cidades, todos outros, se podemos dizer assim, outros países, né, para as festas anuais de Jerusalém. E Jesus ele vai exatamente neste dia para Jerusalém, como quem diz assim, não precisam me procurar. Se vocês querem me ver, eu vou até vocês. E Jesus ele vai até a Jerusalém, também como judeu que ele era, fazer o culto dele, prestar o culto dele a Deus, mas também para mostrar para os seus inimigos que ele não temia eles, porque sabia que maior era ele e maior era o Pai que estava com ele. Queridos, o que eu quero compartilhar com vocês sem delongar mais isso é a seguinte coisa. Você tem certeza de quem está do teu lado? Porque muitas das vezes nós nos comportamos como alguém a quem não tem esperança ou a quem não tem a quem confiar. Quanto de nós nos desesperamos e nos destabilizamos diante das dificuldades dessa vida? É natural o medo. Nós vamos ver exemplo como os discípulos que temeram diante de uma grande tempestade, que segundo a Bíblia dizia que estava prestes a afundar aquele barco. Mas quando eles despertam a Jesus, o texto diz que ele, o Senhor, acalma o vento, acalma a tempestade e tudo se torna bonança. Em outro cenário, eles passam por uma nova tempestade. E neste momento Jesus não estava no barco. Jesus havia mandado eles irem na frente, e ele os encontraria do outro lado. E eles são surpreendidos por essa tempestade. Só que neste momento eles olham para um barco e dizem, Jesus não está no barco. Jesus não está na popa dormindo, e agora? Desculpa a expressão, lascou. Deu ruim, vai todo mundo morrer agora. Porque antes Jesus estava no barco e agora não está. Quando de repente Jesus ele aparece no meio da tempestade. Não dentro do barco, mas no meio da tempestade. Eles tomam um susto porque vê um ser andando no meio das águas, no meio da tempestade. E quando eles percebem quem era o Senhor Jesus, mostrando para eles novamente que ele continuava do lado deles. Queridos, quando nós temos a certeza de quem é que está do nosso lado, nós não nos preocupamos com ameaças dessa vida. Nós não nos preocupamos com o diagnóstico dessa vida. Nós não nos preocupamos com o desemprego. Nós não nos preocupamos com as pessoas que se distanciam, nos abandonam. Quando nós sabemos quem está do nosso lado, a gente entende que todos podem nos abandonar, mas aquele que está do nosso lado, que é o mais importante, estando do nosso lado, nada pode nos atingir. E é interessante que Jesus ele vai entrar em Jerusalém e os seus inimigos querendo matar, querendo lhe destruir, querendo acabar com a sua vida. E o que é que acontece? A multidão está gritando, Hosana, o Salvador, o Messias, o eleito de Deus.
E o título do texto diz: O triunfo de Jesus. Quando eu e você sabemos quem está do nosso lado e confiamos plenamente nele, ele nos faz descansar e triunfar diante daqueles que querem ver a nossa destruição. Não se desespere, amado. Não perca a rédea das coisas. Continue firme, confiante naquele que te chamou, porque ele vai te garantir o triunfo diante dos teus adversários, em nome de Jesus.